Nós vamos agora falar a respeito de uma decisão que foi tomada ontem pelo STF, que decidiu que as mulheres lactantes e grávidas não são obrigadas a trabalhar em locais insalubres. A legislação trabalhista na reforma exigia uma série de comprovações para que a mulher não fosse colocada em uma situação de insalubridade, ou seja, algo que trabalhasse num ambiente que oferecesse risco à saúde dela e do bebê. Muito bem, o STF mudou isto, reformulou, e nós vamos entender um pouco mais aqui com o doutor Raul Pereira. Ele já está aqui conosco, advogado, especialista em direito do trabalho, e conversa a partir de agora, inclusive tirando as nossas dúvidas aqui pelo 9904-0322, o número do nosso WhatsApp para a sua participação. Doutor Raul, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Qual foi exatamente a decisão do STF em relação a esse assunto? Voltou atrás naquilo que dizia respeito à norma trabalhista ou tornou ela mais, vamos dizer, dura para o empregador? Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Antes da reforma trabalhista, Joelson, era proibido a qualquer lactante e a qualquer gestante trabalharem em locais insalubres, independentemente do grau de insalubridade, se mínimo, se médio ou se máximo. Com a reforma trabalhista de 2017, essa possibilidade de trabalhar em locais insalubres veio a ocorrer. Com a nova lei, era proibido até antes da decisão do STF, a qualquer lactante ou qualquer gestante trabalhar em locais insalubres no seu grau máximo, né? Porque a insalubridade, ela se identifica o seu grau mínimo, médio ou máximo, a depender da perícia feita em loco. Quem define isso? O Ministério do Trabalho define por meio dos peritos oficiais. Então, uma mulher que trabalha, por exemplo, numa fábrica de roupas, pode estar num local que oferece risco à saúde, dependendo do que disser o Ministério Público. Isso, já existe uma série de profissões pela portaria do Ministério do Trabalho em que ele elenca quais são aquelas que são tidas como insalubres, são insalubres, né? Mas que isso também é bem volátil, por quê? Porque um local que é insalubre pode não ser mais. E isso vai depender de uma perícia feita no local pelo perito e constata se é insalubridade. É um rol exemplificativo. Exatamente. Ou determinante? Não, é exemplificativo. Exemplificativo. Até porque, como eu disse, depende da perícia feita no local. E como eu estava dizendo, e antes da reforma trabalhista era proibido qualquer gestante, qualquer lactante trabalhar em locais insalubres. Com a reforma trabalhista, essa possibilidade veio a ocorrer se em locais insalubres, que seja grau mínimo ou médio, era possível elas trabalharem, certo? Só era impedido delas trabalharem se tivesse um atestado médico que impedia isso. Certo. Ou seja, com a reforma, lactante e gestante era proibido trabalhar em qualquer local insalubre no seu grau máximo. Se num grau mínimo ou num grau médio era possível, com exceção daqueles casos em que o médico atestasse nesse sentido. O que o STF fez hoje foi dizer assim, não precisa desse atestado. O que o STF disse foi, em decorrência disso, várias entidades entraram com ações no STF, declarando essa norma inconstitucional, ou seja, declarando que mulheres grávidas, lactantes ou gestantes são proibidas de trabalhar em locais insalubres em qualquer grau, seja mínimo, médio ou máximo. E o STF acolheu essas ações no sentido de que havia um ferimento à norma constitucional e que nenhuma mulher gestante lactante poderia fazer esse tipo de trabalho, porque não feria não somente o direito da gestante, da mulher empregada, mas também do recém-nascido, em que não ficar exposto a mãe em locais que colocassem em risco a sua saúde e a sua integridade física. Ou seja, com a decisão do STF, voltou atrás em relação antes da reforma trabalhista, ou seja, hoje, a partir de ontem, é proibido qualquer lactante gestante trabalhar em locais insalubres. Essa norma passa a ser automática, ou seja, está valendo hoje já? Sim, se realmente houver se hoje alguma gestante que trabalhe em locais insalubres, mesmo que ela queira, sim, aí cabe à entidade ou à própria empregada informar, cabe também ao empregador, não, a partir de hoje a gente não pode mais contratar você dessa função. Ou aí realoca a funcionária em outra função, que não seja insalubre. Lactante, mulher que está amamentando, também é amparada por essa lei? Sim, a lactante, com a reforma trabalhista, ela não tinha essa delimitação, esse grau máximo ou mínimo, ou médio. Ou seja, para a gestante tinha a proibição de grau máximo da insalubridade, para a lactante não. A lactante poderia trabalhar em qualquer local insalubre, em qualquer grau de insalubridade. Ressalva-se com exceção daquelas em que havia um atestado médico. Mas também a lactante foi abarcada por essa decisão do STF, no qual também a proíbe em trabalhar, seja em qualquer grau, de insalubridade no seu contrato de trabalho.
Como é que a mulher, ou alguém, ou sindicato que seja, pode conduzir uma denúncia eventual de desrespeito a essa norma? É muito simples. A população em geral pode fazer isso. A própria empregada pode reclamar perante perante a entidade sindical de que, olha, estou trabalhando no local insalubre. Apesar de eu estar recebendo o meu adicional de insalubridade, certo? Mas a lei me proíbe porque a remuneração, obviamente, está bem a proteção, a integridade física da mulher, a proteção recém-nascido está bem acima do que 10, 20 ou 40% na sua remuneração. Da remuneração. Se a mulher aceitar as condições, mesmo com a lei proibindo, o que pode acontecer? Não pode. Por quê? Porque é uma ordem de norma pública, né? Não é uma questão privada que está regindo essa possibilidade. Mesmo ela aceitando, ela não pode, por ordem do STF, porque ali está protegendo não somente ela, mas também o recém-nascido. E essa proibição ela pode atingir a mulher com penas também para ela, que é empregada? Ou não? Não, o que pode acontecer é, havendo essa denúncia, ela vai ser afastada daquele local e realocada em outro. Bom, lembrando que mulheres que estão grávidas não podem ser demitidas do serviço. Não, tem a questão do período de estabilidade. Né, que se realmente acontecer essa demissão para elas, a empresa é obrigada a indenizar o período de estabilidade que ela teria direito. O que pode acontecer com uma mulher que foi exposta a uma situação dessas em ambiente de trabalho e tiver problema com a sua saúde ou com a sua gestação? Se houver isso, a empresa é obrigada, isso, claro, vai depender do processo judicial e da comprovação concreta, a empresa, certamente, comprovando isso nos autos, ela vai ser obrigada a arcar com qualquer dano que venha a acontecer à mulher grávida em decorrência desse descumprimento do STF. Tem uma pergunta aqui de telespectador, Daniel. Obrigado pela audiência, Daniel. Ele está perguntando o seguinte, olha... Boa tarde a todos. Gostaria de saber que, como sou servidor estatutário e estou de licença médica, quer saber quando terminar a licença, se ele tem direito obrigatoriamente a retornar ao mesmo local de trabalho ou se o chefe pode devolvê-lo para um outro local. É um caso de uma escola. Pois é, como ele falou que é estatutário, isso vai depender do estatuto que ele está vinculado. Se é a prefeitura, se é o estado do Piauí, se é a própria União. Porque o que estamos falando é da CLT. Mas o estatuto ele tem essa previsão específica de que o funcionário que está afastado por um auxílio-doença ou por saúde, ele, ao retornar ao trabalho, se tiver essa recomendação para que ele não pode exercer aquela mesma função onde ele estava lotado, ele pode ir para outra função. Agora, isso vai depender do estatuto, se tem essa previsão no estatuto que ele está vinculado. Está dizendo que é um colégio do estado do Piauí. Então, tem que ver... Tem que ver a lei. Checar. Os sindicatos estão preparados para isso, né? Para oferecer essas informações. Sim. Então, no caso dele, é o SINT, né? O Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Porque, entenda, a gente está falando da CLT, que é aplicada aos empregados regidos pela CLT. No caso, como ele disse, ele deve ser concursado público e é regido pelo estatuto do estado do Piauí. E lá certamente tem essa previsão. Agora, aproveito para fazer essa pergunta, doutor Raul Pereira. Até que ponto os estatutos das categorias devem estar submetidos a decisões como essa do STF, que coloca, por exemplo, norma tão nobre como é a proteção da saúde? É possível que um estatuto de classe seja contestado justamente por violar uma norma constitucional? Mas se houver essa contradição entre o estatuto, vamos supor, pegar esse exemplo, do estado do Piauí e a norma do STF que decidiu ontem, certamente vai haver uma também proibição. Por quê? Porque vai se aplicar vai haver uma aplicação análoga, certo? E, de fato, a tendência é que essa norma prevista na CLT seja realmente obedecida por todos os regimentos jurídicos de funcionários e empregados públicos. Também foi proibido ontem o pagamento obrigatório de contribuição sindical. Os trabalhadores agora estão impedidos de contribuir com os sindicatos, doutor? Na verdade, não foi proibido ontem. Ontem o STF só fez ratificar uma decisão que já existia por conta de um processo no TRT da 4ª Região. Antes da reforma trabalhista, a contribuição sindical ela era obrigatória. Ela tinha uma natureza de tributo, porque todos os empregados de determinada empresa eram obrigados a contribuir ao sindicato o equivalente a um dia trabalhado por uma vez ao ano. Com a reforma trabalhista, essa obrigação não veio mais a existir. Ou seja, o empregado só vai arcar com essa contribuição sindical se ele expressamente autorizar de forma prévia e escrita. Ou seja, com a reforma trabalhista, não há mais essa obrigação do empregado contribuir sindicalmente, fazer essa contribuição sindical às entidades sindicais. Por conta dessa proibição pela reforma trabalhista, houve o inverso.
né, sindicatos e outras entidades entraram com ações no STF pedindo que se declarasse a inconstitucionalidade dessa reforma, porque é onde o sindicato consegue custear a sua despesa. Né? Mas o STF ele confirmou a reforma trabalhista e disse que não, a norma é sim constitucional, a gente, por conta da liberdade sindical, o empregado ele tem autonomia, o empregado ele tem a faculdade de descontar ou não em relação à contribuição sindical. Então, já existia essa decisão de 2018, se não me engano, só que o TRT da 4ª Região, ele decidiu o contrário. Em um processo em que um sindicato moveu, o TRT da 4ª Região decidiu que não, a convenção ela pode obrigar ao empregado a descontar o salário. Por conta dessa desobediência à ordem do STF, o advogado entrou com uma reclamação no STF, olha, estão descumprindo a sua decisão. E o que houve ontem, antes de ontem, se não me engano, foi que a presidente Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, ela só fez de suspender essa decisão do TRT. Ou seja, não, realmente a gente proíbe essa contribuição obrigatória e só pode descontar de empregados que autorizaram expressamente. Ou seja, ela só fez confirmar uma decisão que já existia no STF. Eu queria, então, agradecê-lo, doutor Raul. Muito obrigado pela participação conosco aqui, nos ajudando a entender um pouco mais a decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Eu que agradeço, Joelson. Boa tarde a todos.